Ok, estamos gravando. Bom, sejam bem-vindos todos os ouvintes aí do Harmonia. Eu sou o Ítalo, mais um programa aí que eu vou gravar para os senhores. Dessa vez, só eu tô aqui no podcast, o Coca não vai estar aqui, nem os outros integrantes. Resolvi fazer assim um programa solo, né? Um podcastinho só de mim, para mim mesmo e aprendendo a falar melhor e tal. Então eu pensei, mano, vou fazer uma, um programa aí sobre um assunto qualquer e vou discorrer um pouquinho sobre o assunto aí. Bom, como vocês podem ter visto pelo título, o tema do podcast de hoje é sobre capitalismo e socialismo, modelos econômicos. Qual dos dois é melhor? Qual a diferença entre um e outro e tal e blá blá blá. Assim, eu sei que essa é uma discussão já saturada, já antiga, né? Na verdade, acho que essa discussão tem alguns séculos, né? Desde que o Marx chegou aí na brincadeira. Since Marx entered the chat, essa discussão já existe. Agora, eu sinto que é um debate público, tal. Às vezes ele é público, às vezes ele é só entre algumas pessoas, enfim. Que ele já está meio enviesado, ele é meio batido. E as pessoas sempre vão para o mesmo lado de se agarrar a um lado, a uma ideologia. Então, de um lado você tem os capitalistas, as pessoas os caras que defendem o dinheiro, que defendem que ser rico é bom, e que livre mercado, os ANCAPs, né? Enfim, os liberais. De um lado você tem os conservadores, todos defendem o capitalismo maravilhoso. Aí de outro lado você tem os esquerdistas, os universitários, os LGBTs, etc., defendendo o socialismo, o comunismo, Marx, né? E você sempre tem essa divisão de gente que vai para um lado ou para o outro. A minha proposta dessa vez com este podcast é, na verdade, unificar essa discussão partindo da premissa de que, na verdade, socialismo e capitalismo têm mais em comum do que vocês talvez tenham parado para pensar, né? Então, vamos aqui com essa viagem. Senta que lá vem história. Bom, vamos lá. Vamos começar definindo um pouquinho melhor os termos da nossa discussão. Então, o que seria o capitalismo, o que seria o socialismo, né? Vamos lá. Bom, eu não sou um economista e nem sou um cara que tem muita autoridade ou literatura para falar com propriedade, certo? Então levem isso em consideração. Mas vamos lá, assim, o que eu acho? O capitalismo, ele seria um sistema no qual nós estamos inseridos, né? A gente, sim, se você vive no Brasil e no século XXI, você vive no capitalismo, certo? A não ser que você esteja na China agora ou na Coreia do Norte, você está vivendo um sistema capitalista. O Ocidente, de forma geral, ele é capitalista. Em que é um sistema econômico no qual o centro de tudo o que acontece nele é o dinheiro e o lucro, certo? Então, toda a sociedade capitalista, ela é uma sociedade voltada, educada, com costumes, com manias, maneiras, trejeitos, traços sociais, enfim, leis, regras, tudo que tem em uma sociedade capitalista, ou quase tudo, as bases, as coisas mais importantes, elas, se não são totalmente voltadas para o dinheiro e para o lucro, elas em algum nível tangem esse assunto. Em algum nível elas têm uma confluência com o dinheiro e com o lucro, entendeu? Se o objetivo não é esse, pelo menos isso toca um pouco. Então, por exemplo, coisas como valores, costumes tradicionais, enfim, valores morais, ética, família, etc. Essas coisas, elas existem na sociedade capitalista, até que elas existem, mas como isso não é o centro dessa sociedade, e sim o lucro, então elas ficam mais marginalizadas e elas existem apenas em função do dinheiro, entendeu? Então vamos lá. Acima de tudo, uma sociedade capitalista, ela visa de que os meios de produção, de que os meios de trabalho,
de produtos sendo feitos, de mercadoria, de economia, isso tudo tem que ser eficiente. Então, quanto mais eficientes são os processos econômicos, melhor, mais saudável, mais top é uma sociedade capitalista. A gente pensa nos Estados Unidos quando a gente pensa nisso, né? Eles são os que têm os meios de produção, renda per capita, lucro, dinheiro. A gente pensa nos Estados Unidos da América como sendo o país mais capitalista e mais top para esse sistema, em comparação, por exemplo, ao Brasil, que ainda é um pouco marginalizado, ainda tem gente na miséria, ainda tem muita manufatura, enfim, etc. Não é tão eficiente assim, mas ainda é capitalista, certo? Pois bem, a gente entendeu mais ou menos o que é o sistema capitalista, então, né? É um sistema que tudo é voltado para o dinheiro ou tange o dinheiro e o lucro. Do lado do socialismo, você tem uma coisa que, assim, eu tenho menos autoridade para falar sobre isso, porque eu não vivo no sistema socialista, né? Nenhum de nós aqui vive um sistema socialista ainda. O meu ponto é esse, já vai chegar. No socialismo, o central desse sistema é a igualdade das massas, do proletário, das pessoas, dos trabalhadores. Então, no sistema socialista, você tem uma população que trabalha em diversos setores, desde médico, desde do cara que, sei lá, engraxa sapato, desde o cara que está na fábrica de sapato, desde o cara que é um padeiro. Todo mundo tem tipo uma renda básica que é gerida pelo Estado, todo mundo ganha igual, todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, o mesmo tratamento, e essa massa igualitária utópica do socialismo, ela também seria regida pelo Estado socialista utópico autoritário supremo que rege tudo. Tudo para o Estado, nada fora do Estado. Todo mundo já ouviu essas frases aí de Stalin, Lenin e etc, né? De tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E a função, né? Tudo que ocorre no sistema socialista é em função desse estado de coisas, desse estado igualitário e supremo de coisas. É uma coisa um pouco utópica, um pouco não, né? Um bocado. Tanto é que ela nunca deu certo de acontecer. Mas enfim, nós definimos mais ou menos os nossos termos de discussão. O que é o capitalismo? O que é o socialismo? De um lado, você tem o culto ao dinheiro e ao lucro. Do outro lado, nós temos o culto à igualdade, certo? Pois bem, agora qual é o ponto principal que eu queria fazer esse vídeo para trazer para vocês? Vocês já pararam para pensar que o capitalismo, ele é só uma maneira diferente de chegar no sistema utópico socialista? Explico. É o seguinte, como o objetivo de uma sociedade capitalista é, acima de tudo, ser o mais eficiente possível para obter o máximo de dinheiro possível, o máximo de lucro possível, vai chegar um ponto em que a eficiência das máquinas e da automação vai ser muito melhor do que a eficiência do material humano, no caso do trabalhador, do proletário, do cara que, enfim, fabrica sapato. Vai chegar um ponto na história do capitalismo em que uma máquina vai fazer o trabalho de fabricar sapato muito mais eficientemente do que o trabalhador proletário fazia. Digamos que um trabalhador, um homem, ou uma série de homens em uma linha de produção, suponhamos que o recurso humano demora uns 15 minutos para fazer um sapato naquela linha de produção. Se você substitui esse material humano por máquinas automatizadas com inteligência artificial, ou às vezes nem precisa de tanto, assim, é só uma automatização mais simples, mais funcional, suponhamos que essas máquinas na linha de produção vão fazer agora esse sapato em 5 minutos, não mais em 15. E, obviamente, é mais barato manter uma máquina do que manter um trabalhador humano, porque o humano ele precisa de salário. A máquina só precisa de conserto de vez em quando e, enfim, olha lá, né? Então, para o sistema capitalista, que visa, acima de tudo, lembrando, lucro e eficiência, é muito mais vantajoso você substituir o material humano por automação, robôs, máquinas, inteligência artificial.
é mais rápido, mais barato e mais efetivo. Entenderam? Essa é a questão. O capitalismo, vamos supor que o capitalismo ele é uma locomotiva que o motor é à base de carvão, de queima de carvão, e essa locomotiva ela é pilotada por um motorista, certo? Por um, enfim, piloto de trem, humano, um homem. Com o passar dos anos, dos séculos, enfim, essa locomotiva ela visa sempre ser mais rápida e mais eficiente. Então, em algum momento da história dessa locomotiva, do capitalismo, ela vai, sei lá, trocar o seu motor a carvão por um motor que funciona a energia solar e vai trocar o piloto humano por um piloto automatizado, por uma IA, certo? Essa é a questão. Vai chegar um ponto em que não vai ser mais necessário o material humano, não vai ser mais necessário o homem no capitalismo. E o que acontece quando você substitui o homem pela máquina? Desemprego. Você vai ter milhões, bilhões, por que não, de pessoas que não vão mais ter lugar na sociedade. Sabe quem é um cara que fala a respeito disso pra caramba? Yuval Noah Harari. Ele é um historiador aí que nos últimos 10, 15 anos vem ganhando uma relevância cultural muito grande. Acho que vocês já viram algum livro dele nas bancas aí. Foi o cara que escreveu Homo Deus, Sapiens, enfim. Ele é um israelense aí que tem umas ligações aí meio estranhas com umas universidades aí americanas e um país aí que eu acabei de falar de onde ele é. Enfim, é um cara um pouco estranho. Recomendo você pesquisar a respeito da história dele aí. Ele tem umas ideias meio estranhas, mas uma das coisas que ele fala muito é exatamente isso. Daqui até 2050, você vai ter uma massa de pessoas desempregadas que não vão ter utilidade na sociedade, porque vai ser tudo automatizado. Só vai ter lugar numa sociedade futura, onde tudo é automatizado, as pessoas que programam as máquinas, os programadores e os de ponta, né? Não os normaizinhos. Só vai ter lugar em uma sociedade automatizada, sei lá, um banqueiro, um empresário, um bilionário, um cara que realmente é chave essencial para o funcionamento daquilo. Mas os operários, os trabalhadores, as pessoas normais não vão ter utilidade no sistema capitalista que só visa o lucro, certo? E aí, qual é o ponto? A massa de desempregados é uma massa igualitária. Todo mundo é inútil perante o sistema capitalista do mesmo jeito. Se está todo mundo desempregado, ninguém produz, ninguém é eficiente, ninguém dá lucro, você vai ter uma massa de milhões, bilhões que são iguais perante o sistema. E aí eu vou trazer o meu ponto. Qual é a ideia do socialismo? Que todos sejam iguais perante um sistema, de modo que o Estado possa manter e gerenciar essa massa de iguais ao seu interesse e etc. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer? O capitalismo, no fundo, no final, a forma final do capitalismo é o desemprego em massa por conta da automatização e essa formação de uma massa igualitária, desempregada, que vai ser gerenciada por um Estado supremo. Tanto é que se discute muito a respeito da criação de uma renda básica universal. Tem muito globalista que fala sobre isso. Tem muito cara do Fórum Econômico Mundial, de Davos, de Brasília, enfim, todos esses grandes órgãos, sejam federais, sejam privados, enfim, mundiais e nacionais, todos esses grandes órgãos, eles já têm essa noção de que, mano, no futuro vai ter uma galera aí que não vai ter emprego. E aí, o que a gente faz com eles? Aí já tem todo esse negócio, vamos botar uma renda básica universal, vamos botar, assim, moradias inteligentes, cidades inteligentes. Essa porra do futuro, transhumanismo, etc. Enfim, eu espero que eu tenha deixado meu ponto claro. Meu ponto é, capitalismo e socialismo, ambos são o mesmo, sei lá, dois lados da mesma moeda, e é uma moeda bem complicada para todos nós.
A lição que eu deixo para os ouvintes que chegaram até essa parte do programa é o seguinte: meu caro, no futuro, se você não fizer parte daquela gama, daquele círculo fechado de pessoas que são essenciais para o sistema, ou seja, técnicos, pessoas que são programadores de ponta, empresários, grandes políticos são muito importantes, enfim, grandes influenciadores de massas, influenciadores também estão ganhando muita importância. Se você não for um bilionário, se você não for um cara essencial, insubstituível por uma máquina no futuro, se você não fizer parte dessa elite, você será automatizado e você será e se tornará obsoleto. Portanto, igual a todos, desempregado. É uma coisa um pouco assustadora, eu sei, é claro que é, mas a gente está falando aqui antes que aconteça para que nós possamos nos preparar, certo? Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos, a gente vive num mundo capitalista e isso vai acontecer e já está meio que acontecendo e não há muito o que se fazer, eu acho, né? Enfim, bom, meus caros, era mais isso mesmo que eu queria falar. Não tenham pesadelos à noite, busquem sempre ser o melhor possível, o melhor profissional. E, enfim, de todo modo, isso é uma coisa que, assim, é uma discussão visando 2050, visando décadas no futuro, né? Não sei quando isso vai acontecer, não sei se já começou a acontecer, se talvez nunca vai, e é loucura da minha cabeça, mas tem gente muito importante, inteligente e poderosa que fala sobre isso. Então pode ser que isso aconteça mesmo, não sei. Enfim, mas era só isso mesmo, esse foi um episódio meio que piloto, não sei. É a primeira vez que eu gravo um programa solo aqui pro Harmonia. Espero que tenha sido interessante, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que eu não tenha falado muita bobagem. É isso, eu agradeço a todos pela paciência e audiência. Por favor, deixem o like, por favor, se inscrevam no canal. A gente está começando um projeto assim, quer dizer, a gente já começou há um tempo, mas a gente está voltando com tudo agora, então é importante que vocês deixem like, é importante que vocês engajem. Por favor, deixem um comentário para o YouTube entender que tem gente interessada no canal, ajuda muito, certo? Deixe o seu feedback, bote nos comentários o que você acha sobre isso, se você concorda, se você, enfim, diga alguma coisa, engaje, nos ajude, para que a gente continue tendo incentivo para fazer conteúdo massa e top para vocês. Beleza, meus caros? É isso aí. Valeu e até a próxima.